Programa Paulo Berengues. Oferecimento Bom Tempo. Reflete você. Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um programa em que a gente abre espaço para falar sobre as coisas da política. E hoje a gente vai querer traçar um panorama sobre essa sucessão municipal aqui em Goiânia. Para isso, a gente tem em várias reportagens a fala de vários pré-candidatos e temos aqui no estúdio também representantes de dois dos principais partidos que estão aí nessa disputa. Eu começo apresentando mulheres. Primeiro, evidentemente, Célia Valadão, ela que é vereadora e é vice-presidente do Diretório Municipal do PMDB. Tudo bem, vereadora? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Paulo. Obrigada pelo convite. Viu? Obrigado por ter aceito o convite. Estava com saudade já. Também. Outro convidado nosso que está aqui é para falar sobre o PSDB, porque ele é presidente municipal do partido, Rafael Lousa. Tudo bem, presidente? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os telespectadores. Um prazer imenso estar aqui novamente. Prazer também recebê-lo. Lembrando a você, telespectador, esse programa é gravado, mas a gente tem muita novidade que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos ouvir os nossos convidados para ver o que eles têm a dizer sobre esse cenário político dessa eleição de 2016. Fique ligado. Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo a vereadora Célia Valadão, que vem na condição de vice-presidente do Diretório Municipal do PMDB. Lembrando que a gente havia feito convite também para o presidente, Bruno Peixoto, que não veio porque alegou que tinha compromissos, tinha viagem de última hora e acabou não vindo. E indicou para nosso prazer também que a senhora viesse representando o partido para falar sobre como está sendo feito esse andamento, esse trabalho para as eleições desse ano de 2016. Também está aqui o presidente municipal do PSDB, Rafael Lousa. E eu registro também que fiz o convite para a deputada estadual Adriana Costa, do PT, para que viesse também participar dessa edição, mas ela também não poderia vir, porque no momento em que a gente grava esse programa, está acontecendo a sessão da Assembleia Legislativa. Mas ela garantiu que na semana que vem ela virá também para falar sobre a candidatura do PT. De qualquer forma, a gente tem vários partidos colocados aqui nessa nossa discussão, e eu começo pelo seu PMDB, vereadora, fazendo a pergunta mais básica das básicas, sabendo que a resposta vai ser igualmente a mais básica das básicas. Seu candidato, o candidato do partido, vai ser Iris Rezende? Olha, Paulo, essa é uma pergunta que realmente, assim, tem sido feita em vários lugares que a gente vai, o que mais a gente ouve, né? Na minha opinião, Iris Rezende, ele não teve ainda aquela motivação, talvez, assim, de dizer que é o candidato, mas, naturalmente, conversando com ele, a gente percebe a vontade que, na realidade, ele tem de retribuir a Goiânia tudo que Goiânia já fez por ele. Em Mas que motivação é essa que estaria faltando? Momentos ele teve essa conversa conosco. Eu creio que, diante de todo esse processo, cenário político, vários problemas que, na realidade, o Brasil enfrenta, né? Isso acaba também afetando um processo natural que seria, talvez, essa candidatura naturalmente já de Iris Rezende. O que tem a ver lá fora o Brasil? Vamos fazer o seguinte? Vamos. Eu vou deixar para a senhora completar a sua resposta, depois de a gente ouvir, inclusive, o pré-candidato Iris Rezende, se é que ele aceita ser chamado assim, porque toda eleição é assim, né? Ele sempre segura, e lá no fim ele acaba surgindo no cenário como candidato. Mas vamos lá. A gente conseguiu uma entrevista exclusiva com Iris Rezende e ele responde ao repórter Rafael Vasconcelos e ao nosso cinegrafista Oloeto Machado sobre essa pergunta básica: vai ou não vai ser candidato Iris Rezende? Veja só. O ex-governador Iris Rezende ainda não decidiu se será ou não candidato a prefeito de Goiânia. São problemas no Congresso Nacional, problemas do Executivo, mudanças permanentemente de ministros, sem ainda um horizonte que possa nos dar firmeza ou a certeza daquilo que nós vamos experimentar daqui para frente. Eu entendo que as discussões a respeito de eleições municipais, elas ficam num plano inferior. Em 2012, Iris Rezende apoiou a candidatura de Paulo Garcia a prefeito de Goiânia. Mas a relação dos dois hoje é de distanciamento.
um assunto que o ex-governador prefere evitar. Olha, eu não queria me apequenar, viu, numa discussão, numa entrevista que eu considero tão importante, num programa já consolidado como um grande programa em Goiânia, vim tratar de picuinhas quando interesses, problemas, questões maiores estão em discussão. O que Goiânia mais precisa hoje? A Goiânia precisa de um administrador ou administradora competente, com espírito público, com disposição para o trabalho e com amor à cidade. De 0 a 10, qual a chance hoje do senhor ser candidato a prefeito de Goiânia pelo PMDB? Olha, eu voltaria a dizer a você, hoje é 0, amanhã pode ser 10. E amanhã é daqui a pouco, né, vereador? Daqui a pouco realmente, nós estamos aí chegando num momento que não tem como mais protelar essa resposta. O que eu ia te dizendo é que diante desse cenário todo, deixa uma desmotivação, né, para o nosso líder maior do PMDB em Goiás, que é Iris Rezende. Porém, os olhos dele, quando a gente fala de Goiânia, da administração, da vontade de ver Goiânia nos eixos, nos trilhos novamente, a administração, os olhos dele assim realmente brilham com aquela vontade de pegar essa administração e fazer o que ele mais sabe fazer, o que ele mais gosta de Vamos fazer, falar a verdade, que é trabalhar. Né? Motivação maior para o Íris é a eleição, né? Todo ano de eleição, ou não é, presidente? Eu quero ouvir o presidente também. Naturalmente. Agora, só para concluir, tem alguém, assim, nesse momento, você dizer quem ama administrar, quem sabe realmente fazer esse trabalho, e como já demonstrou várias vezes, Iris Rezende está aí à disposição. Presidente, né? Iris Rezende precisa de maior motivação do que falar, tem eleição. Precisa disso? De mais do que isso para ele? Eu imagino com uma figura ele que política... Já foi, só lembrando, ele que já foi 3 vezes, né? Prefeito e 2 vezes governador. Senador, com a experiência que tem. Eu acho que talvez a melhor motivação pudesse ter, e aí não caberia dúvida sobre a candidatura, é a condição atual de Goiânia. Se ele está pensando na cidade, a condição atual de Goiânia deveria ser a maior motivação, se ele acredita que tem condição de contribuir. Mas quando perguntado sobre a administração, ele respondeu que não queria entrar nessas picuinhas, né? Foi a palavra que ele usou. Mas a população está aí aguardando soluções e já há bastante tempo. Então eu acredito que não pode ser uma motivação pessoal, os interesses, ou as condições pessoais a determinar essa candidatura. E sim a necessidade da cidade, e se ele não demonstra essa disposição em função da realidade que a cidade vive hoje, eu acho que ele não tem também uma motivação pessoal. Mas isso é um critério, logicamente, de foro pessoal, que ele vai ter que tomar a decisão. Agora, teve chances, logicamente, não só das 3 ou as 3 vezes que administrou, mas também da vez em que, ao administrar, renunciou ao seu mandato, poderia ter contribuído com o Goiânia até 2012, para disputar a eleição estadual. Acho que o motivo isso mais caracteriza governar. como uma disposição, né? Não só para administrar Goiânia, como Goiás, enfim. É uma pessoa que está sempre pronta para trabalhar, né? E eu sinto também que ele sente uma responsabilidade, junto com essa responsabilidade, uma gratidão muito grande com Goiânia, porque hoje ele é o Iris Rezende, porque Goiânia proporcionou isso a ele, né? Então, muito jovem, veio para Goiânia, se elegeu vereador, prefeito, deputado, enfim, foi feita essa história toda de Iris com Goiânia, e Goiânia sempre teve uma atenção muito grande dele em todos os momentos que ele administrou o estado, a cidade, né? Nós temos aí várias obras que ficaram na história mesmo, assim, como todos nós sabemos, né? Então, isso é o maior motivo dele poder hoje, assim dizer, quando ele assumir essa candidatura, porque eu sei que ele vai assumir, eu sei que ele vai, só vai chegar o momento, vai chegar o momento, eu respeito muito. Por que toda vez é assim, vereadora? Olha, digamos que... Em 2004 ele assumiu com bastante antecedência, foi um momento que ele estava fora. Os demais até acho que é razoável, você estando como prefeito, você protelar uma decisão, podendo ir para a reeleição, como foi em 2008, até entendo. Agora, em 2004 não foi assim. Agora, foi a primeira vez que ele está deixando. Agora, eu respeito porque é uma pessoa que tem experiência, e se ele está esperando o momento de se colocar como candidato,
né? Eu entendo que é o momento que ele vai entender que é o melhor. Tá. Por que que Iris Rezende, que antigamente tratava sobre a administração de Paulo Garcia com muito carinho, com amor, pegando na mão, inclusive, aquela história da propaganda, né? Todo mundo deve se lembrar da campanha da reeleição de Paulo Garcia, quando Iris Rezende participou ativamente desse processo, e segundo os senhores mesmos dizem, lá na Câmara, inclusive, a gente já ouviu a senhora, já ouviu o vereador Clécio, que falam isso, que se não fosse Iris, Paulo não teria sido reeleito. É verdade? Isso é verdade, todo mundo sabe então, que é verdade. por que lá atrás pegava na mãozinha e era afeto para lá, afeto para cá, carinho para lá, carinho para cá, e agora, quando fala da administração, ela é tratada, essa relação é tratada como picuinha. O que é que houve para azedar essa relação? Olha, Paulo, o que eu entendo é que uma aliança que foi feita com tanta transparência, com tanta dedicação, pelo menos da parte do PMDB, ela foi se desgastando justamente por ideias que não vinham de encontro com aquela proposta que a aliança estava contribuindo. Assim como sempre nós estivemos na Câmara Municipal de Goiânia defendendo essa administração do prefeito Paulo Garcia. Aliás, como defendia, de unhas e dentes. Como né? defendia, né? A senhora e Clécio Alves... Com muita responsabilidade, com amor, com dedicação e assim, com aquela... mais ainda, com a consciência do desgaste que a gente sofria por alguns momentos de estar defendendo matérias impopulares. A senhora sabia disso naquele momento? Sabia disso naquele momento, mas eu tinha tanta convicção que a minha dedicação, daquela forma, eu poderia ajudar com que essa administração fosse a melhor que nós esperávamos, porque o meu sonho era ver essa administração atendendo realmente a necessidade. A senhora se revelou ali uma guerreira, né? A senhora era ali aquela pessoa que botou uma barreira em volta e não admitia que ninguém pensasse contrário ao que a senhora pensasse. Não, na realidade não era bem assim, mas eu abracei uma função existe que me era... trator, mas existe a tratora? Diziam que a senhora era tratora. Não era tratora não, pelo contrário. Sempre fui muito democrática, sempre respeitei todos os colegas, todos os membros da base, assim como qualquer um que você perguntar, eu sempre tive muito respeito. Agora, a minha função era aquela. O problema é que, infelizmente, quando essa função é assumida por uma mulher, muitos querem talvez deixar parecer que a gente leva de uma forma que talvez seja mais dura, ou, enfim. Eu quero imaginar dessa forma. Mas era ou não era? Não era não. Eu não era? Fui muito a senhora baleada. Não tem consciência disso? Eu só tenho assim convicção de que o que eu fiz foi com muita responsabilidade, com muito respeito por todos e com a convicção de que eu estava contribuindo para que a administração fosse a melhor possível. Mudou por quê, hein? Essa semana, em outro programa, a gente recebe participação de telespectadores. Eu disse a ele que guardaria a pergunta dele para fazer para a senhora. Vou fazer aqui. É o Paulo Antônio, do bairro Goiás. Lembrando que esse programa é gravado, não tem como você participar, tá bem? Essa pergunta foi feita em outro dia. E ele disse o seguinte, estava aqui o vereador Elias Vaz e falávamos sobre outros vereadores. E ele disse o seguinte, os vereadores estão tão bonzinhos, né, Paulo? Até a Célia Valadão, que não votava, agora está votando em favor do cidadão. Será que é por causa da eleição que está chegando? De forma nenhuma, Paulo. Eu sempre votei com muito respeito pela população. Existem momentos que a gente assume posturas, assume liderança, uma liderança que eu conduzi durante 2 anos, líder de um governo, existe responsabilidade que a gente tem que naturalmente esquecer o lado pessoal e levar o interesse maior que era a administração da prefeitura. É claro que em momentos que tínhamos matérias que, aos olhos da população, eu estava votando contra a população e que na realidade não era contra a população, era de acordo com a possibilidade da prefeitura assumir uma responsabilidade. Então você votar a favor de uma administração que não tem como assumir, por exemplo, um abono salarial do servidor maior do que a capacidade da prefeitura. Na visão delas, eu estaria votando contra. Mas quando era para aumentar o imposto, a senhora votava a favor do imposto? Votei a primeira vez por entender que naquele momento era viável, mas na segunda vez que eu me posicionei contra, inclusive foi o que causou o desgaste, toda essa ruptura entre a Célia e a prefeitura, foi porque eu entendi que naquele momento não existia a menor possibilidade de se fazer novamente essa proposta de aumento de imposto. Então, vereadora, foi aí que eu me posicionei contrária. Vereadora, esse afastamento se deu, coincidência ou não, a senhora pode dizer,
a partir do momento em que ficou mais do que claro que essa administração de Paulo Garcia é absolutamente rejeitada pela população. O índice de rejeição dele, em algumas pesquisas, chega a mais de 80%. É muito alta essa rejeição. A partir desse momento é que a gente percebeu que os senhores do PMDB começaram a se afastar dessa administração. E aí tem a ver com a pergunta do telespectador, do Xará aqui, que fez a pergunta para a senhora. Tem a ver com a eleição? Os senhores sentiram que, olha, se continuar aliado a essa administração mal avaliada, nós teremos também uma avaliação negativa por parte da população e, consequentemente, as chances de uma vitória na eleição serão muito menores. Essa foi a razão. A razão foi que eu me cansei de me desgastar, de me ir para o sacrifício em função de uma administração que realmente não aconteceu como eu sonhei. Então chegou um ponto que ou a gente toma uma posição, porque eu acho que todos nós seres humanos temos o direito de avaliar uma situação e entender o que é melhor ou não. Eu entendi que o que eu pude fazer eu fiz, e aí chegou um momento que não era assim, não tinha mais possibilidade de desgaste maior em função foi uma de decisão defender pessoal. Foi uma decisão pessoal, eu falei isso várias vezes e repito aqui, foi uma decisão Não teve influência pessoal. de ninguém? Íris não pediu isso, a senhora? Nenhuma influência. Íris nunca pediu isso, a senhora? Nunca me pediu. Então, como é que a senhora explica essa... Está parecendo a tal da cartelização dos postos de combustível. De repente, todo mundo aumenta junto, todo mundo baixa junto o preço do combustível, porque lá na Câmara também, o seu colega Clécio Alves teve a mesma reação que a senhora. Quer dizer, então foi coincidência apenas? Olha, coincidência ou não, Paulo, é isso que eu te disse. Muitas vezes, assim, você insiste numa situação que você acredita, mas a partir do momento que você não acredita mais, eu acho que já é besteira persistir numa situação assim. Então, eu entendi que já tinha chegado no limite, no meu limite, e resolvi deixar. Agora, quanto à questão de outro vereador, não posso te dizer porque a minha posição foi essa, porque cheguei no meu limite. Sabe, quero ver aqui o presidente municipal do PSDB, Rafael Lousa, da mesma forma como vou querer ouvir a senhora também quando a gente for falar do PSDB, eu quero ouvir do senhor, presidente, sobre ainda essa fala de Íris Rezende, aquela fala final dele principalmente. Chance de ele ser... O senhor é candidato de 0 a 10, nesse momento é 0, mas amanhã pode ser 10. Os senhores do PSDB como enxergam, até porque queiram ou não, admitam ou não, todos os partidos estão preocupados consigo mesmos, mas naturalmente de olho nos adversários também. Como é que os senhores veem essa frase de Íris? Nós respeitamos, logicamente, a decisão de cada partido. Acho que é da democracia a possibilidade de disputar. O que eu posso comentar em relação à fala é que, como eu disse, eu acho que está muito mais o interesse pessoal das condições adequadas para favorecer a pessoa do pré-candidato do que as necessidades da cidade. Acho que a preocupação é mais com ele mesmo do que com a cidade. E é o que demonstra por estar protelando, por estar deixando todo esse Mas ele virá como candidato, na sua opinião? Eu, sinceramente, não vejo essa motivação da parte do Íris. O senhor acha que ele não será candidato? Eu até gostaria de governar, não sei se gostaria de disputar essa eleição. Haja visto aí as pesquisas que já estão... já foram publicadas, né? E a situação não é tão favorável como foi num passado recente. Tá, a gente vai falar sobre pesquisa daqui a pouco também, pois não, mas se nós avaliarmos que uma pessoa que não é candidata, nunca se colocou como candidato, está liderando as pesquisas, então, naturalmente, já é um estímulo muito Mas grande. É um não candidato que até a senhora colocou aqui que é, né? Então, é um não candidato que é 100% conhecido na cidade. E que já foi candidato que já foi prefeito vezes, né? várias vezes, já foi governador. Todos sabem que deixa para a última hora, com exceção de 2004, que as condições eram iguais a essa. Então, a meu ver, há uma... Eu acredito que ele está indeciso. Essa indecisão, mas é uma opinião de quem está vendo de fora. Essa indecisão, vereadora, respeitosa, prejudica os senhores que... a senhora pretende disputar a reeleição? Pretendo. A senhora se sente prejudicada por essa indefinição de Íris? Isso prejudica essa chapa de vereadores e prejudica de alguma forma o próprio partido? Olha, Paulo, na realidade, assim, eu acho que naturalmente cada um está fazendo o seu trabalho. Independente de ter ou não hoje a decisão já
do nosso candidato a prefeito, possivelmente Iris Rezende. Eu imagino que, assim como eu estou trabalhando, todos os outros vereadores também estão trabalhando, o próprio PMDB está naturalmente realizando várias reuniões por todos os bairros, todas as regiões, com os pré-candidatos. Hoje nós temos uma chapa de vereadores, uma chapa muito boa, temos 87 nomes de pessoas com potencial de voto, pessoas que têm realmente assim, bagagem para estar numa campanha política, campanha para vereador. E discutindo também com vários partidos, buscando essas possíveis alianças, não tem nada ainda sacramentado, até porque nós não temos ainda a definição de quem seria, né, o cabeça de chapa, o nosso candidato. E exatamente mas por não ter essa definição, todo esse processo já está sendo encaminhado. A condução desse processo político dentro do PMDB fica prejudicada a partir do momento que Iris prorroga, postega o anúncio da candidatura dele? Olha, é claro que se nós já tivéssemos uma definição, talvez já teríamos andado um passo a mais, né? Mas não a ponto de prejudicar. Eu acho que o momento realmente assim propõe isso. Eu acho que dá para esperar um pouco. Nós temos um cenário todo aí de muitas novidades no cenário nacional, novidades ruins, né? Infelizmente. Agora o foco e elas não vão parar tão cedo. Não vão parar tão cedo, mas agora chega um ponto que vai afunilando, nós teremos sim essa decisão, né? Eu acredito que até a semana que vem nós teremos essa decisão e o trabalho não está parando. O programa de governo está sendo... Semana que vem o presidente Bruno Peixoto deu uma declaração à Rádio 730 dizendo que só no dia 5 de agosto, eu não entendi por que 5 de agosto é o prazo limite para as convenções. Exato, né? Então, mas que lá, somente lá que Iris vai definir. Eu não acredito que seria tão longe, não. Mas vamos acreditar, vamos, assim, de uma forma um pouco mais objetiva. Final do mês de junho, início do mês de julho, talvez já teríamos, sim, essa sinalização dele nesse sentido. Então, o trabalho está sendo feito. Né? A Fundação Ulisses Guimarães trabalhando nessa plano de governo para que a gente já vá adiantando, né, todo esse trabalho que é natural. Para a gente fechar esse raciocínio, embora o tempo do bloco já tenha se esgotado, mas eu quero saber da senhora o seguinte: a senhora falou de alianças que ficam prejudicadas na medida em que ninguém sabe quem vai ser o candidato do partido. O DEM, a senhora acredita que Ronaldo Caiado continuará com o PMDB nessa eleição e mais do que isso em 2018? Olha, nessas eleições... E Caiado lá em 2018 será o candidato com apoio do PMDB? Eu não posso falar de 2018, nós vamos falar de agora, porque realmente mas agora, o que eu tenho visto... Agora está atrelado a 2018, com certeza. Então, naturalmente, o que acontecer agora, nós já vamos ter um parâmetro para o 2018, né? Mas é um dos partidos, sim, que está sendo muito discutido, tendo muito diálogo nesse sentido, e é possível, sim, é uma grande chance. Tá bem. E Caiado teria... Vou deixar então para a senhora responder no próximo bloco, que eu tenho que encerrar esse bloco. Caiado teria o apoio do PMDB para a eleição de 2018? Daqui a pouco a senhora responde e também a gente vai conversar com o presidente do PSDB, Rafael Lousa, sobre a candidatura de Giuseppe Vecchi. Fique ligado. Muito bem, estamos voltando do programa de hoje, falando sobre política e recebendo aqui no estúdio a vereadora Célia Valadão, que é do PMDB, ela que é vice-presidente do Diretório Municipal do partido. Também está aqui o presidente municipal do PSDB, Rafael Lousa. Lembrando mais uma vez que a gente havia feito convite também para o presidente municipal do PMDB, o deputado estadual Bruno Peixoto, e também para a deputada estadual Adriana Cossi, pré-candidata do PT à Prefeitura de Goiânia. Ambos tinham um compromisso nesse momento, não puderam vir, mas virão nas próximas edições. Muito bem, presidente municipal do PSDB, Rafael Lousa. O senhor está curioso para saber a resposta que a vereadora Célia Valadão dará em relação à pergunta que eu deixei no final do bloco anterior? Vou refazê-la mais uma vez. Alianças são feitas para durarem enquanto durarem, não é? Que seja eterno enquanto dure, já dizia o poeta. Mas assim como foi, né? PT e PMDB aqui em Goiânia, pelo menos. Agora, PMDB e DEM, democratas de Ronaldo Caiado, que estiveram juntos nessa última eleição, estarão juntos nessa de 2016? A senhora já disse que... É possível? É possível. É possível. Sendo possível, essa de 2016 já terá uma linkagem, uma ligação direta com 2018, no sentido de que aí sim o PMDB retribua o apoio e seja apoiador da candidatura de Caiado? E deixando de fora Daniel Vilela e até, quem sabe, possivelmente Maguito Vilela? Olha, Paulo, eu não tenho essa resposta. Eu, na realidade, assim, eu seria irresponsável até se eu dissesse sim ou não.
O que eu posso te dizer é que uma aliança que iniciou na eleição passada, deu certo, está caminhando agora para consumar também em 2016. Então, naturalmente, existe toda essa possibilidade, mas quem sou eu para dizer sim ou não, né? Acho que o tempo vai dizer e, naturalmente, logo, logo nós vamos ter essa resposta. Mas que vai ser uma situação difícil de resolver, não vai não, presidente? Porque se Caiado, mais uma vez, estiver ao lado do PMDB, embora, na minha opinião, quem mais se beneficiou com essa aliança nessa última eleição foi Caiado, né, que conseguiu chegar ao Senado. Quer dizer, ele foi beneficiado claramente pela estrutura do PMDB em todo o Estado. Agora, Caiado apoiando mais uma vez o PMDB agora, a gente já falando, pulando, né, antes de falar de 2016, falando em 2018, o senhor acredita que Caiado terá o apoio do PMDB? Como será esse balaio todo para ser resolvido? Bom, não sei nem se o Caiado será pré-candidato em 2018, né? Ele tem um mandato de senador até 2022, então eu acredito que o resultado das eleições de 2016 vai vamos dizer assim, vai nortear e vai dar o caldo para nós avaliarmos como vão ser o cacife de cada um para esse tipo de negociação. Caldo que pode ser bem temperado, pode ser menos temperado. Pode ser ralo. Pode ser ralo, né? Pode ser quente, pode ser um pouquinho mais frio. Está quente ou está fria a candidatura do seu partido através de Giuseppe Vecchi? Está muito quente. Eu acho que isso é inegável, a candidatura mais quente de todas as pré-candidaturas colocadas até agora. É o pré-candidato que mais tem feito reuniões, mais tem andado, articulado, mantido uma agenda consistente com a população, buscando sugestões. Nós temos aí andado por toda a Goiânia, trazendo, logicamente, a experiência que o PSDB já tinha da administração do professor Nion Albernaz e temos recebido muitas solicitações de volta. Eu mesmo fui eleito presidente do PSDB em Goiânia com o compromisso de nós termos candidatura própria para as eleições de 2016. E cumprir essa missão. Nós temos uma candidatura própria, uma candidatura consistente. O deputado Vecchi é uma pessoa preparada, não só em termos de competência, mas também uma pessoa que mostra uma disposição muito grande para resolver os problemas de Goiânia e com uma diferença muito grande, pensando Goiânia para um longo prazo. E como condições não só de implantar, mas também de executar esse processo de um projeto de longo prazo para a Goiânia. Mas como traduzir isso, pelo menos nesse momento, em intenção de voto? Eu me refiro às pesquisas já que nesse momento colocam o Vecchi com um patamar bastante baixo de intenções. Eu acho que as pesquisas, quando nós falamos das pesquisas quantitativas estimuladas, nós estamos fazendo, logicamente, um cenário de lembrança da população dos nomes. E o deputado Vecchi não é tão conhecido em Goiânia. Tem alguns lugares da cidade em que ele não é conhecido por 80% da população. Ou seja, somente 20% da população já ouviram falar de quem é. E não conhece profundamente. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo, de caminhar, de apresentá-lo, logicamente, de conversar com a população. Agora, na pesquisa espontânea, que é aquela pesquisa onde o cidadão, sem nenhum tipo de referência de nome, coloca a sua intenção, ou seja, uma intenção espontânea do cidadão, está tudo embolado. O Íris, que é 100% conhecido, está com 7%, outro está com 6%, outro com 3%, outro com 1,5%, no nosso caso, também com 1,5%, ou seja, muito bom. Estava com 0,6%, está crescendo de maneira consistente, e isso que é importante, essa tendência. Não custa lembrar e com rejeição baixa, o que é importante dizer. Não custa lembrar que essa pesquisa ouviu esses eleitores em todo o estado, mas ela se refere... na cidade, desculpe, mas ela se refere naturalmente ao percentual que tem conhecimentos políticos, que representa em torno de apenas 30%. Não é isso? Quer dizer, cerca de 70% da população aqui em Goiânia... Na espontânea não tem nem candidato ainda. Ninguém conhece ainda, ninguém se manifestou, poucas pessoas conhecem. Então, quando você fala, fulano tem 10, tem 15, tem 20, é 20 de apenas 30% desse universo de 100. Exatamente. Quer dizer, então as pesquisas nesse momento ainda não atingiram, quer dizer, a população ainda não está devidamente envolvida. Não é uma agenda, no momento político, ainda não está envolvida. Exatamente. Mas vamos lá, a gente ouviu também o pré-candidato a prefeito de Goiânia, pelo PSDB, o Giuseppe Vecchi. Vamos ver o que ele tem a dizer. O pré-candidato a prefeito de Goiânia pelo PSDB, Giuseppe Vecchi, afirma que está trabalhando muito para crescer nas pesquisas. Continuo fazendo reuniões, encontros, levando a minha proposta para Goiânia, o plano de governo, e discutindo, batendo de porta em porta, procurando saber o que as pessoas têm de anseios
e de necessidade, para que a gente possa ter um plano que seja perceptível pela maioria da população. Giuseppe Vec diz que não acredita que a base do governador Marconi Perillo se una em apenas uma candidatura a prefeito de Goiânia. Bem, eu acho que todos os candidatos desejam ter apoio dos outros candidatos. Eu acho que o segundo turno é para isso, é para que, se as pessoas não podem agora, com certeza essas conversas valerão para o segundo turno, quando todos nós estaremos certamente juntos em prol do crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Bem, quero saber do presidente municipal do PSDB, Rafael Louço, o seguinte, dessa fala de Giuseppe Vec e também da sua fala. Vec está trabalhando para se tornar conhecido, não é isso? Isso depende, também, naturalmente, de um trabalho, até porque os senhores usam, e ele próprio usa como referência, o trabalho que ele desenvolveu nos últimos governos, né, do PSDB, desde Henrique Santino, na verdade, não é isso? E também nos governos de Marconi Perillo, que realmente ele participou de vários momentos interessantes, de criações como, por exemplo, do VaptVupt, etc, etc. Agora, para tornar uma pessoa conhecida, você vai precisar de marketing. Ou então, de que o governador Marconi Perillo use todo o prestígio que ele tem para tornar Vec conhecido da grande população. A qual dessas duas armas os senhores vão recorrer? Ou teria uma terceira? As duas. A terceira é trabalho, trabalho, trabalho. Andar, ouvir a população, estar em contato direto. Já vem fazendo isso através do seu mandato de deputado federal, nas eleições de deputado federal, como secretário, ou seja, é um contato que vai se aprofundando. E, logicamente, com as especificidades. Goiânia hoje não é uma cidade única, ela tem várias realidades, são demandas diferentes, contextos diferentes, têm que ser entendidos, respeitados e integrados em soluções que dê à sociedade condição, logicamente, de continuar se desenvolvendo. Mas Goianiense tem se desenvolvido. Quando a gente fala em marketing, a gente se lembra de história recente, né, vereador? E fique à vontade para participar dessa conversa. A gente se lembra de história recente, né? João Santana, por exemplo, está onde está. Quer dizer, marketing é uma coisa boa, mas é andar sobre o fio da navalha. Quer dizer, que tipo de marketing os senhores pretendem adotar para fazer com que Vec se torne conhecido e a obra dele se torne conhecida? É o que eu estou dizendo. Do marketing nada adianta se não tiver conteúdo. Nós temos conteúdo. Nosso candidato tem conteúdo, tem preparo. Então, logicamente que a veiculação das campanhas de marketing, elas vão dar esse alcance, vão mostrar à população essa realidade. Então, nós não temos preocupação com isso. Em 10 dias de televisão, de programa de televisão, em 10, 15 dias de programa de televisão, qualquer candidato se torna conhecido, fala, é candidato. E aí, logicamente, começa uma avaliação da população. O que nós temos notado nas últimas eleições é que o eleitor tem deixado cada vez mais para o final da eleição a sua decisão. E esse aspecto eu avalio da seguinte forma, Paulo, até conversando muito, porque a gente está o dia todo na rua conversando com a população, o marketing de Iris Rezende é justamente a experiência que todas as pessoas da população sabem da competência dele, sabe do que ele já fez por Goiânia, o que ele pode fazer muito ainda, né? Tem competência, tem disposição, eu vejo hoje também a importância de querer, né, querer fazer algo melhor ainda. Então, a referência maior hoje em marketing é justamente o trabalho que Iris já fez e vai continuar fazendo, caso seja o nosso candidato. Né? Que é o que os senhores pretendem fazer em relação ao Vec, não é isso? Inovar. Além de fazer o feijão com arroz, inovar. Ali também Vec respondeu uma pergunta sobre um assunto que tem sido bastante ventilado e não deixa de ter lá suas razões. A base aliada ao governo do Estado pode se unir e ter apenas um candidato já no primeiro turno? Como eu disse, a gente respeita todas as pré-candidaturas. E alguns partidos têm pré-candidato, não todos, alguns partidos têm pré-candidaturas. Aqueles que não têm, nós estamos trabalhando incessantemente para termos aliança com esses partidos, e aqueles que têm, eles também estão no processo de avaliação da viabilidade de cada uma dessas candidaturas, e logicamente que essa vai ser uma definição que terá que ser tomada também até o dia 5 de agosto, que é a data limite para as convenções de todos os partidos. Mas agora, eu defendo desde o início que os partidos deveriam ter sim essa união, mas é uma defesa como presidente do PSDB, por ver que nas eleições onde nós estivemos unidos, seja do governador Marconi, seja do professor União Bernays, nós vencemos. É uma receita de sucesso. Isso não quer dizer que
havendo outras candidaturas dentro da base, nós não iremos vencer. Pelo contrário, nós vamos trabalhar para vencer em qualquer hipótese. Mas isso pode acontecer no segundo turno. Talvez protelaríamos essa vitória. Por extensão, eu deduzo que quando você referiu às eleições de Marconi Perillo e Nion Albernaz, o senhor exclui as demais eleições, inclusive de Jovair Arantes, que foi o candidato da base, mas que ele próprio disse aqui no programa, inclusive, que não teve o apoio da base. Quer dizer, então essa base nunca esteve unida em outras ocasiões, eu não acredito que ele se citou. referia ao PSDB, nesse aspecto. Sim, se referia. Não, isso não. Isso tem várias e várias testemunhas. Ele disse isso. Várias e várias testemunhas que participaram diretamente da campanha dele, que são do PSDB, que participaram diretamente. Você conhece bem uma. Quem? Meu pai. Seu pai, ele é. Coordenou a campanha. Foi o coordenador Dia, da campanha noite, de mobilização de rua. Então, assim, isso... E foi presidente do partido. Reproduzir apenas as palavras dele. O próprio governador Marconi esteve presente. Ou seja, uma série de pessoas do PSDB participaram não só da campanha do Jovair em 2012, mas das campanhas do Sandy Júnior também, em 2004 e 2008. Tá bem. Nesta quinta-feira, durante o lançamento da Expo Aparecida, o prefeito Maguito Vilela recebeu o governador Marconi Perillo. Tudo bem, houve o evento, aquela coisa toda, mas a gente aproveitou também para falar um pouco sobre política, embora Maguito Vilela, né, tenha começado a andar quando o assunto mudou para a política e o pessoal às vezes escapa, né, aquela coisa toda, mas ele deixou também escapar uma frase que eu acho interessante para a gente repercutir aqui no estúdio, e eu chamo a atenção de você, telespectador, e dos senhores aqui no estúdio, para o olhar de aprovação, de satisfação, pelo menos foi um sorriso, pelo menos, não sei, mas foi um sorriso que ele exibiu no momento em que Maguito deu essa resposta. Eu me refiro a Marconi Perillo, que estava ao lado de Maguito, e parece que gostou da resposta de Maguito. Veja só. Sob o olhar do governador Marconi Perillo, o prefeito Maguito Vilela não descartou uma aliança entre PMDB e PSDB para as eleições deste ano em Aparecida de Goiânia, nos moldes do que já acontece a nível federal. Está acontecendo a nível federal, já aconteceu a nível de muitos municípios e pode acontecer. Tem que acabar com esse negócio de discriminação de partido político. Na democracia, todos os partidos são importantes e nós fazemos aliança com todos eles. Quero ver os dois. Começo pelo presidente Rafael Lousa. O que é que o senhor achou da resposta de Maguito e principalmente da expressão de Marconi? O sorriso pareceu de satisfação? Logicamente, a gente está se referindo à realidade de Aparecida de Goiânia. Nós temos que lembrar que o próprio governador Marconi já foi membro do PMDB, tem uma história dentro do partido. Nós já tivemos alianças nacionais ao longo dos anos, PSDB e PMDB, e agora voltamos a ter com o novo governo Temer. Logicamente que é uma realidade municipal, eu não quero opinar sobre as eleições em Aparecida, até porque sou presidente do diretório de Goiânia, mas eu não descarto nenhum tipo de hipótese. Em política não se descarta nenhum tipo de hipótese. Também, vereadora Célia, quero ouvir a sua opinião. Na minha visão, assim, cada município tem um cenário, né? Então, o cenário de Aparecida é esse. Acredito que cenário nacional não interfere também no municipal, regional. É claro que em alguns lugares sim, mas não necessariamente, né, Paulo? Então, o cenário Goiânia, eu acho que não seja esse cenário de Aparecida. Aparecida, onde pode ser que, neste momento, pré-candidato do PSDB, o professor Alcides, venha a ser vice, né, do candidato Gustavo Mendanha, do PMDB. PMDB que já tem cerca de 15 partidos em torno da candidatura de Gustavo Mendanha, que se torna uma candidatura bastante forte. Muito forte. A gente vai falar sobre Aparecida também nos próximos programas, porque lá também tem um cenário bastante interessante. Próximo bloco, a gente ouve também outros pré-candidatos, dentre eles, o delegado Valdir Soares, que mais uma vez, né, tem as frases polêmicas e você vai conferir daqui a pouco. Tudo bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo a vereadora Célia Valadão, ela que é vice-presidente do Diretório Municipal do PMDB. Também está aqui o presidente municipal do PSDB, Rafael Lousa. A gente coloca mais um pré-candidato na conversa, aqui na nossa conversa, quero ouvir depois a avaliação dos senhores, que é o delegado Valdir Soares, que hoje está no PR. E ele respondeu a várias perguntas, e uma delas, inclusive, que eu gostaria que a senhora comentasse, é sobre o fato de ele ser comparado, não exatamente comparado, mas ele disputa o mesmo eleitorado de Iris Rezende, não é o que dizem.
A gente fez essa pergunta a ele e ele respondeu dessa forma. As primeiras pesquisas divulgadas para prefeito de Goiânia mostram Iris Rezende e o deputado federal delegado Valdir Soares tecnicamente empatados na disputa. Não estou preocupado com pesquisas, são apenas fumaças. Eu sei da grande dificuldade, é uma campanha sem recurso financeiro. Nós sabemos fazer campanha nesse estilo. Sei que vou disputar com a máquina da prefeitura, que já está utilizando cargos para leiloar e trazer partidos políticos. É um Davi contra vários Golias, mas nós estamos preparados. Sobre a incerta candidatura de Iris, delegado Valdir preferiu não comentar. Eu tenho que falar que o delegado Valdir é candidato a prefeito. Eu não posso falar dos demais pré-candidatos. Respeito todos eles e posso afirmar, delegado Valdir é pré-candidato a prefeito. Segundo o deputado federal, ao contrário do que alguns falam, ele tem eleitores em todas as classes sociais e, dependendo da definição da palavra, se considera um populista, como tem sido chamado. Busquem o dicionário. O que é populista? É uma pessoa próxima do povo, que escuta o povo, que conversa com o povo, que gosta de arrumar trabalho para as pessoas, que quer uma revolução nas cidades. Se isso é ser populista, sou populista sim, com muito orgulho. Sobre a pressão de um prefeito eleito, delegado Valdir disse estar preparado, caso seja ele o escolhido pelo eleitor goianiense. Olha, eu sou formado em gerenciamento de crise. Então eu trabalhei nos piores lugares, com muitos malandros, com muitos bandidos, mas também com muitas pessoas de bem. Eu prefiro estar do lado das pessoas de bem. Não esqueçam, eu sou especialista em gerenciamento de crise e lidar com malandragem. Quem se arrisca a interpretar essa frase final do delegado Valdir? Olha... Ninguém quer? É uma interpretação Mulheres assim... primeiro. Uma interpretação Mulher, difícil. nessa hora a frase é boa, né? É uma interpretação, assim, difícil, porque a minha visão não é, com certeza, talvez a de vocês. Mas o que eu posso dizer é que o que eu tenho sentido, ouvido nas ruas, é que a administração de Goiânia, ela não pode mais ser feita apenas por vontade, mas tem que ter coragem, conhecimento, competência, experiência. Então, assim, não dá para deixar a administração de Goiânia apenas na questão emocional, vou votar dessa forma, não. Acho que cada um, na hora de depositar o seu voto lá, vai buscar realmente quem pode fazer com que Goiânia tenha a melhor administração. E as pessoas terão essa consciência que a senhora, por exemplo, não teve na medida em que primeiro apoiou durante tanto tempo Paulo Garcia, sendo inclusive líder dele na Câmara, e só depois é que foi descobrir, se é que descobriu, que ele não era nada daquilo que a senhora pensava? Olha, quem não se engana, né, Paulo? Quem não se engana? Todos nós. Iris se enganou, eu estava na aliança que foi feita no nosso partido, então, por tabela, eu também estava, né, me enganando naquele momento, talvez indiretamente. Mas as pessoas diziam para a senhora, alertavam a senhora. Alertavam, mas muitas vezes a gente precisa ver para crer, né? Então, se fosse muito fácil, muito simples, olha, isso aqui, por aqui, talvez seja mais fácil. Eu gosto de esgotar todas as possibilidades para eu realmente me convencer de que realmente não valeu a pena. Não valeu, mas enquanto valeu, a senhora estava ao lado dele e naturalmente que... Me dedicando, defendendo. Me esforçando, defendendo com muita dignidade. Eu falo isso sem nenhuma modéstia, com muita dignidade, com muita coragem, sem nenhuma condição, apenas a condição de ajudar, né? Mas na medida em que a senhora ajudou, a senhora manteve no poder essa administração que está aqui hoje, a senhora critica e que seguramente, segundo a senhora própria disse agora, prejudicou a população. Quer dizer, então, por extensão, por tabela, a senhora também ajudou a prejudicar a população? Infelizmente, né? Tem que assumir isso. Eu estava numa aliança, né, onde eu respeitei, trabalhei, fiz com que tudo fosse da melhor forma possível. Agora, o que eu te disse, né? Quem não se engana, né? Então, agora, o que a senhora espera diante desse quadro é porque o PT e PMDB que já romperam, de um lado tem, por exemplo, a cautela de Iris, embora a gente tenha percebido claramente, né, a insatisfação dele em tocar nesse assunto, quando ele falou, não vou tratar de picuinhas, aquela coisa toda, que ele demonstra uma insatisfação dele, uma irritação até dele. Mas o que esperar para essa eleição? PT vindo com a candidatura de Adriana Cosse e tendo, o delegado Valdir que disse isso aí, tem o apoio da máquina da prefeitura.
O prefeito Paulo Garcia, ou pelo menos o PT, ou alguns petistas, podem fazer aquilo que se aventa nesse momento, que se anuncia nesse momento, de abrir uma suposta caixa preta da administração de Íris? Os senhores pensam nisso? Paulo Garcia teria o que mostrar de errado na gestão de Íris Rezende? Olha, Paulo, eu acho que se tem alguma coisa para mostrar, ele está demorando muito. Eu já deveria ter deixado isso bem aberto para todas as pessoas, né? Isso que eu me pergunto. E não esperar a eleição, né? Se fala tanto, por que não mostrar, né? Eu acho que quando fala muito, talvez não tenha realmente, assim, conteúdo, né? Eu quero acreditar que realmente, assim, se tem alguma coisa, ele não mostrou ainda, por quê? Está sendo omisso. Né? Tá, isso vai ser omisso em falar do delegado Valdir? Não, de maneira alguma. Eu me preocupo até, porque eu concordo com a vereadora Célia que Goiânia necessita de profissionais. Realmente, ele tem razão em relação ao diagnóstico. Ela enfrenta a crise de gestão. A cidade enfrenta a crise de gestão. Mas ele usa as suas qualificações como qualidades. E eu não vejo que saber tratar com malandro seja alguma qualidade. E a pergunta tem que ser devolvida. A quem ele se refere como malandro? É a população de Goiânia? São os vereadores? É quem está na prefeitura? São os servidores? Tem que ver. Que malandros são esses que ele vai tratar ao ser eleito? Porque ele está usando como uma qualidade. Eu não vejo como uma qualidade. Não vejo que Goiânia precisa de alguém que saiba tratar com malandro. Exato. Vamos ouvir outro pré-candidato, Vanderlan Cardoso, do PSB. Conversamos com ele também. O pré-candidato a prefeito de Goiânia pelo PSB, Vanderlan Cardoso, conta como tem sido sua pré-campanha. Nós tínhamos decidido já de fazer as reuniões e transformá-las em reuniões de trabalho. Então estamos fazendo isso nas regiões e nos bairros, procurando ouvir a comunidade, deixando eles falarem, perguntarem, dar sugestões com os problemas que tem no seu bairro, na sua região. E também com a sociedade civil organizada. Sobre a possibilidade da base do governador Marconi Perillo decidir lançar apenas um candidato, Vanderlan Cardoso disse que até agora não foi procurado para tratar desse assunto. Olha, nós não tivemos nenhuma conversa nesse sentido, né? Pelo menos as conversas que nós temos tido até agora. Eu procuro trabalhar de uma forma republicana e democrática, sempre que procurado por algum até mesmo dos candidatos ou do partido, dialogar e conversar. Mas nesse sentido nós não tivemos conversa nenhuma. O senhor está mais próximo de quem? Da base do governador Marconi Perillo ou da oposição? Olha, eu estou mais próximo da senadora Lúcia Vânia, deputado Marcos Abrão, né, que é o que a gente tem aí conosco, né, sempre teve conosco. Tiveram uma ligação com o governador Marconi Perillo. Mas hoje, como é do nosso partido e está nessa aliança conosco, o deputado Cimês, do PSC, é onde nós temos mais dialogado e conversado, né? Então é uma candidatura independente, assim nós decidimos no grupo e vamos continuar dessa forma. Muito bem, eu estou aqui na qualidade de entrevistador, mas me fizeram uma pergunta aqui agora que eu quero devolver, como o senhor propôs ao delegado Valdir, eu quero devolver a pergunta para a sua resposta. Vanderlan está em campanha mesmo? Bom, eu não tenho acompanhado, logicamente, a agenda do governo, respeito muito, acho que fez uma administração exitosa em Senador Canedo, também é uma outra realidade, né? Uma cidade que tem crescido bastante, mas é uma outra realidade. E, como eu disse, as candidaturas dos partidos que compõem a base estadual, as pré-candidaturas estão colocadas. Eu acho que agora é o momento Ele é da base? Ele é da base? O PSB é, a senadora Lúcia Vânia é, o deputado Marcos Abrão é, a grande maioria, se não a totalidade, eu imagino que sim, ele tem caminhado dentro do partido. Se ele tiver uma lealdade partidária, o partido é da base, tem dado sustentação ao governo estadual, então acredito que sim. Ok, vamos tratar de um assunto agora que a vereadora acompanha atentamente porque passa pela Câmara de Vereadores, que é a questão da database. O prefeito Paulo Garcia concedeu a database para os servidores, parcelada em 3 vezes, 1,5% retroativo a maio, não é isso? Não, maio não, a partir de junho. A partir de junho? Em setembro, mais 1,5%. Exato. E em dezembro, o grosso dessa história, né? Mais de 6%, um pouquinho mais de 6%, não é isso? Aí fica a pergunta, né? Aí fica a pergunta. A senhora quer fazer a pergunta? Ele vai assumir essa última parcela em dezembro?
ou vai sobrar para o próximo, quer dizer, que vai sobrar para o próximo prefeito, vai, mas o próximo prefeito, além de herdar uma folha já inchada, vai herdar uma folha também mais inchada ainda por conta desse aumento que o prefeito Paulo Garcia resolveu guardar esse presentinho para o próximo prefeito. E alguns pré-candidatos comentam sobre isso. Veja só. Em acordo oficializado, a Prefeitura de Goiânia decidiu pagar o acréscimo inflacionário de 9,08% em 3 parcelas até dezembro. A proposta do prefeito já chegou à Câmara Municipal de Goiânia e o pagamento será parcelado em 3 vezes, sendo 1,5% retroativo a maio, 1,5% em setembro e a maior parte, 6,08%, apenas em dezembro, o que vai gerar um impacto mensal de 13 milhões de reais ao próximo prefeito. De que maneira os pré-candidatos à Prefeitura de Goiânia avaliam a decisão do passo municipal? Me estranha que ele possa colocar uma grande maioria do pagamento dessa data base no último mês de governo. E ele tem que fazê-lo, porque senão ele é incriminado na lei de responsabilidade fiscal. Se ele não teve coragem de pagar a data base na data adequada, não sou eu responsável por isso. Ele que assuma o desgaste político disso. O que é legal, o que é direito, nós temos que passar aos servidores. Data base tem que ser dado na base, já próprio já diz, é na base, né? É no mês certo que o servidor tem o direito. Por que essas armadilhas, né? Nós estamos vendo aí alguns contratos sendo renovados, alguns até com suspeita, como é o que o vereador Elias Vaz, né, ele mesmo denunciou já há algum tempo, só aumentando o preço sem ser prestado o serviço. Então o servidor ele está sendo lesado. E isso aí é uma armadilha já para a próxima administração. Vanderlan Cardoso acredita que o prefeito Paulo Garcia deixou a maior parte do pagamento da data base para dezembro, porque ele não acredita em uma vitória da pré-candidata a prefeita de Goiânia pelo PT, Adriana Corsi. Com certeza, se ele já está aprontando isso, né, não acredita na candidatura, né? Já está deixando, no caso aí, se ele acreditasse, ele não ia deixar uma bomba dessa para ela pagar. O ex-governador Iris Rezende, que ainda não decidiu se será candidato a prefeito de Goiânia, não quis comentar o assunto. Olha, enquanto eu não tomar uma decisão a respeito das próximas eleições, eu não me sinto autorizado a ficar discutindo questões administrativas. Também saindo pela tangente, evidentemente, tomando cuidado que o delegado Valdir não teve, né? Dizendo que ele não vai pagar, enfim, já se sentou na cadeira. 30 segundinhos para a senhora comentar esse assunto que a senhora conhece bem. Olha, é uma preocupação muito grande mesmo, né? A responsabilidade, todo mundo sabe, obrigação é obrigação, tem que cumprir, né? Então, essa é uma responsabilidade dessa administração, dessa gestão, então nós não podemos, infelizmente, fechar os olhos para isso, né? Passar simplesmente para o próximo governo, isso aí está totalmente... Pois é, deixou para o último mês a parte maior, né? 6%. Rafael Lousa, presidente do PSDB. Como é que eu digo? Eu acho que o ajuste que se alegou foi em função exatamente da pressão da Folha, ou seja, ele no finalzinho vai desfazer tudo aquilo que se propalou como sendo um grande problema, que estaria solucionando e vai voltar, vamos dizer, a estaca zero. Acho que não é uma maneira adequada de se gerir ele deixou, Vanderlan deixou uma pergunta. Não que os servidores não mereçam, mas não é a maneira adequada de gerir a cidade. Vanderlan Cardoso falou sobre um assunto, deixou uma pergunta no ar, né? Quer dizer, ele fez isso porque ele teria a convicção de que a candidata dele, Adriana Corsi, não seria eleita, por isso que ele já deixou para um outro prefeito. É uma pergunta que eu já vou guardar para fazer caso a deputada estadual Adriana Corsi venha ao programa na semana que vem. Rafael Lousa, presidente municipal do PSDB, obrigado por ter vindo. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Obrigado, Célia. Obrigado, Paula. Todos os telespectadores. Obrigado também à vereadora Célia Valadão, do PMDB, vice-presidente do Diretório Municipal do Partido. Venha mais vezes. Obrigada, Paulo, pela acolhida. Obrigada a todos os telespectadores. E é um prazer também estar aqui ao lado do Rafael, né? A gente tem sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês e que Deus nos abençoe. Amém. Amém. E leve um grande abraço, né? Júnior, Carol. E agora o Nicolas. E o Nicolas. Nicolas, o netinho. Rendeu a família. Já está cantando também. Já está cantando também. Tá bem. Obrigado, vereadora. Boa noite. Boa noite a você. Obrigado pela companhia. Programa Paulo Berengues. Oferecimento Bom Tempo. Reflete você.